Fala, torcida rubro-negra! Tá começando mais um Resenha da Ilha, o canal feito de torcedor para torcedor do nosso Sport Recife. Já chega junto deixando o like e se inscrevendo, porque aqui é resenha de verdade. Você já ouviu aquele burburinho que está circulando nos bastidores do futebol internacional? Pois é, parece que o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está preparando uma investida absurda, daquelas que podem abalar o cenário do futebol brasileiro. Segundo rumores que começaram a pipocar nas últimas horas, Al-Khelaifi teria feito uma proposta milionária para adquirir o Sport Clube do Recife, clube tradicional e cheio de história do futebol nordestino. A notícia, claro, ainda não foi confirmada oficialmente, mas a movimentação está causando um verdadeiro frisson entre torcedores, dirigentes e especialistas do esporte. Imagina só o que isso poderia significar para o futebol brasileiro? A possibilidade de um dono bilionário como Nasser, conhecido por transformar o PSG numa potência mundial, chegar com um investimento gigantesco no Nordeste é, no mínimo, algo que merece atenção. O que mais chama atenção nessa história é o tamanho da proposta que estaria em cima da mesa. Fontes próximas ao clube revelam que o valor é algo fora do comum para o padrão dos times brasileiros, chegando a ser comparado com grandes negócios do futebol europeu. Al-Khelaifi, que é presidente do clube francês e também presidente da BN Media Group, já mostrou que não tem medo de gastar para montar times competitivos e conquistar títulos importantes. Agora, cogitar a entrada dele no mercado brasileiro, especificamente no Nordeste, faz pensar em uma revolução nas estruturas e ambições do esporte. O clube, que sempre foi muito querido por sua torcida apaixonada, poderia passar por um processo de transformação que mudaria o patamar do futebol local, além de despertar olhares de todo o país. É interessante pensar no timing dessa possível negociação. O futebol brasileiro tem sofrido com problemas financeiros e estruturas precárias em muitos clubes, e o Nordeste, apesar de ser uma região fervilhante em termos de paixão, ainda não recebeu um investimento bilionário de alguém do calibre de Nasser Al-Khelaifi. A proposta, segundo os rumores, chega em um momento em que o esporte busca estabilidade e crescimento, tentando consolidar-se nas divisões de elite do futebol nacional. Imagina só, um aporte financeiro gigantesco, aliado à expertise de um dos maiores nomes do futebol mundial, pode significar uma nova era para o clube. Torcedores, imprensa e rivais certamente estão de olhos bem atentos para os próximos capítulos dessa história. Algumas pessoas dentro do próprio esporte estariam receosas e animadas ao mesmo tempo. Afinal, a chegada de um investidor estrangeiro com tanto dinheiro pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, a injeção de capital e modernização da gestão poderia colocar o esporte em um nível totalmente diferente. Por outro, mudanças bruscas e a perda de identidade são preocupações comuns quando times tradicionais entram nesse tipo de acordo. No entanto, o nome de Nasser Al-Khelaifi traz a ideia de um projeto sustentável e focado em resultados a longo prazo, já que ele tem uma visão muito clara do que quer para seus clubes e negócios. Será que ele está disposto a investir para manter a essência do esporte, ou vai querer revolucionar tudo? Além disso, a influência do PSG no futebol mundial é inegável, com estrelas globais no elenco e uma estrutura que virou referência em gestão esportiva. Se essa aquisição do esporte realmente acontecer, o clube pernambucano poderia se beneficiar dessa experiência, ganhando acesso a uma rede internacional de contatos, tecnologias de ponta e até intercâmbios que facilitariam o crescimento dos atletas locais. O futebol brasileiro, por sua vez, veria um dos seus clubes históricos entrando numa espécie de nova era, com possibilidades antes inimagináveis. O que deixa muita gente empolgada, e ao mesmo tempo desconfiada, porque quando uma proposta dessas surge, sempre há uma série de detalhes e reviravoltas por trás. E aí, o que tu tá achando até agora? Comenta aí embaixo que tua opinião também vale na resenha. E não esquece de compartilhar com os amigos rubro-negros. Outro ponto que alimenta essa especulação é o fato de que o próprio Nasser Al-Khelaifi tem manifestado interesse em expandir seus negócios para além da Europa. A América do Sul é um celeiro de talentos para o futebol mundial, e o Brasil, com sua tradição e jogadores excepcionais, é o principal alvo. Investir em um clube brasileiro, sobretudo um com tanta tradição como o esporte, pode ser uma forma de fortalecer essa estratégia, criando uma base sólida para descobertas de novos craques e até parcerias entre clubes.
O mercado brasileiro é enorme e cheio de potencial, e a entrada de um investidor bilionário pode acelerar ainda mais essa transformação. Isso tudo ainda está no campo das especulações, mas o rumor ganhou muita força. Vale lembrar que o futebol nordestino, apesar de seu tamanho e paixão, ainda não teve tantos investimentos expressivos vindos do exterior. Grandes centros do futebol mundial como Europa e Estados Unidos têm focado seus investimentos no eixo sul e sudeste do Brasil, onde clubes maiores concentram maior mídia e receita. A possibilidade do esporte virar o foco de um investimento milionário pode criar uma nova dinâmica no mercado, tornando o Nordeste uma região ainda mais competitiva e atraente para jogadores e patrocinadores. E claro, a torcida do esporte já começa a sonhar com estádios lotados, elenco reforçado e títulos de expressão, algo que há muito tempo não se vê por lá. Nas redes sociais, o burburinho já está fervendo. Torcedores do esporte estão divididos entre a empolgação pela possibilidade de um salto gigante para o clube e o receio de perder a identidade que foi construída ao longo de mais de um século de história. Já especialistas em mercado esportivo acompanham o caso com atenção, tentando entender os possíveis impactos econômicos e estruturais dessa negociação. A imprensa local e nacional está de olho, e fontes próximas ao PSG seguem em silêncio absoluto, o que só alimenta a curiosidade e o mistério sobre o desfecho desse rumor. Será que estamos prestes a assistir uma das maiores surpresas do futebol brasileiro dos últimos anos? Por fim, fica a pergunta que não quer calar: Nasser Al-Khelaifi realmente quer transformar o esporte em uma potência global, à imagem do PSG? Ou estamos diante de uma simples sondagem que pode ou não se concretizar? O futebol está cheio de reviravoltas, e esse rumor pode se transformar em realidade ou virar apenas uma história para contar no futuro. Mas se o negócio acontecer, será uma verdadeira revolução no futebol nordestino e brasileiro. Um investimento desses não se vê todo dia, e com o nome de um dos homens mais poderosos do futebol mundial envolvido, não dá para descartar nada. Agora é esperar para ver se esse sonho vira realidade. Essa foi mais uma resenha quente direto da Ilha do Retiro. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance da nossa cobertura raiz do esporte. Até a próxima resenha, tamo junto!